Hoje nós conversaremos sobre a importância da inteligência emocional nas nossas vidas. E já houve na Career Week, né, a Jéssica falando sobre inteligência emocional em inglês, foi fantástico. E, e assim, eu fiquei muito curioso até com o aspecto profissional da vida dela, porque ela comentou de guinadas que ela deu na própria vida, e a inteligência emocional traz essa importância para nós, não só para o lado pessoal, mas para todos os aspectos da nossa vida, emocional, né, relacionamento, na parte de carreira, e é importante a gente conhecer isso, né, porque apesar de ser importante, eu digo mais, fundamental, a gente é, passa desapercebido, vai tratando as nossas emoções como algo corriqueiro e a gente não se prepara para as emoções, o que às vezes nos deixa em armadilhas, né? Mas eu não quero adiantar muito o assunto ainda, vou me apresentar, né? Aqui na Avenue Code vocês conseguem me ver como o Delivery Ambassador, né? Eu sou Delivery Ambassador para contas Estados Unidos e Canadá, e entrei na Avenue Code em janeiro de 2022, e tem sido uma jornada incrível com pessoas maravilhosas, e os nossos clientes têm me ajudado a praticar a inteligência emocional, né? A gente se depara com tantas situações no dia a dia que nos ajudam a desenvolver. E a gente vai falar sobre isso, porque é na prática, é no dia a dia que a gente consegue desenvolver a nossa inteligência emocional. Mas, fora também da Avenue Code, quem é o Fernando, né? Eu sou casado e pai de 2 filhos, né? 2 meninos, o Arthur, de 8 anos, e o Rafael, de 5. No momento, eles estão no colégio, por isso que o ambiente aqui está tão quieto, tão calmo, mas e eu comecei lá no segundo grau, falando um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei no segundo grau técnico, né? Na época era chamado segundo grau técnico em processamento de dados, nem existe isso mais. E ali eu comecei a mexer com TI, comecei a programar ainda em COBOL, depois passei para o Delphi, Visual Basic, né? E a minha primeira experiência profissional foi com meu pai, né? E na época eu reclamava tanto do meu patrão, eu falava tão mal do meu patrão. Depois eu descobri que eu ainda tinha que desenvolver a minha inteligência emocional para saber lidar com os futuros chefes que eu teria, né? Minha empresa. E dali eu parei de trabalhar com meu pai para ser programador. Depois eu envezei para a área de infraestrutura, até que eu me tornei gestor de pessoas, né? E aí, como gestor de pessoas, eu já tive várias experiências, liderei times mistos e não mistos, né? Já liderei, e foi uma experiência maravilhosa. Era um time com 20 mulheres, só mulheres. Então, eu consegui até entender um pouco o universo feminino, né, na prática. E também já tive times multiculturais, né, que estavam em outros países, em diferentes culturas, e tudo isso foi agregando a minha inteligência emocional e que me ajuda a vir e falar com vocês sobre inteligência emocional. Eu tenho certeza que cada um de vocês também, na construção de vida e de carreira, vocês também tiveram experiências que ajudaram a construir a inteligência emocional de vocês. E hoje a gente vai passar um pouco por isso, né, para que vocês possam perceber que vocês estão sim construindo a inteligência emocional de vocês, tá bom? Bom, hoje a nossa agenda está dividida aí em 5 fases. Vai começar com a gente revisando o que é inteligência emocional e a importância da inteligência emocional no nosso ambiente de trabalho, ok?
o que é a personalidade racional, lógica e a emocional, e ali eu vou querer a participação de todos vocês para um curto quiz, né, para a gente conseguir se identificar nisso. Depois a gente vai como desenvolver a nossa inteligência emocional, o que é muito importante, os modelos de inteligência emocional e, por fim, eu abro para a gente poder trocar aí dúvidas, tá, experiências e perguntas também, tá, que vocês têm. Então, vão anotando, por favor, que a gente vai ter esse espaço no final para perguntas, tá bom? Bom, eu vou falar muito aqui de alguns nomes, e principalmente o Daniel Goleman, que ele é um psicologista e ele é considerado por muitos o pai da inteligência emocional. Não que ele tenha trago isso, mas a partir do momento que ele escreveu sobre o tema, começou a trazer um foco para o assunto e todos, né, empresas, pessoas, começaram a avaliar e a se interessar pelo assunto. Então, ele se tornou essa referência. E aqui eu trago uma frase de Daniel Goleman, que ele fala: as emoções são contagiosas. Todos sabemos disso por experiência. Depois de um bom café com um amigo, você se sente bem. Quando encontra um balconista rude em uma loja, se sente mal. E isso é fato, né? O quanto um ambiente agradável coloca a gente para cima. E muitas vezes um ambiente contrário também nos coloca para baixo. E eu sei que isso não é com todos. Eu, Fernando, por exemplo, eu não gosto de assistir filme de terror, porque eu posso estar na melhor vibe, no melhor momento. Eu sento para assistir um filme de terror, começo a ficar angustiado, eu começo a ficar aflito. Então, eu não tenho essa prática de assistir filme de terror, né? Você também, né, André? E eu lembro lá na minha adolescência, tinha o Fred Krueger. Gente, quando eu ia assistir filme do Fred Krueger, eu mal conseguia dormir, sabe? E é isso, porque é, as pessoas ao nosso redor e os ambientes, eles influenciam nas nossas emoções. E as nossas emoções que direcionam as nossas respostas, as nossas atitudes e a nossa fala. Tá? Então, a base do que a gente está falando hoje, a base da pesquisa de Daniel Goleman e da inteligência emocional são as nossas emoções. E aqui, trazendo um pouco para o que é a inteligência emocional. E aí, alguns de vocês já podem conhecer ou já ouviram a Jéssica, né, na própria Career Week, mas eu vou trazer aqui para a gente nivelar o assunto, para a gente entender o que é a inteligência emocional, que não está relacionado com autoajuda, sabe? Está relacionado com o entendimento de si mesmo, tá bom? E o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional não é uma característica de personalidade, não é algo que você fala, eu já nasci com inteligência emocional, e o outro fala, eu não nasci com inteligência emocional. Não está ligado a nada disso. E sim a algo que pode ser desenvolvido. Uma vez que você percebe a sua inteligência emocional, que você se percebe, você consegue trabalhar e desenvolver ela. Tá? E a inteligência emocional é a habilidade de reconhecer e entender as emoções, tanto de si mesmo quanto do outro. Tá? E o que a inteligência emocional nos ajuda, de uma maneira geral? A conectar com o outro, a criar conexões com empatia, a se comunicar, né, com efetividade, a conseguir transitar em conflitos e gerenciar esses conflitos, a expressar os seus sentimentos e, de uma maneira geral, melhorar a nossa saúde mental. Como a inteligência emocional ela se difere de um consciente emocional, né? Ou famoso QI.
É porque isso não está relacionado. O QI, ou consciente emocional, de inteligência, está relacionado com as habilidades de raciocínio lógico, intelecto, de memória, ou mesmo de você conseguir ter uma análise racional e analítica de algo ou de alguém, né? Isso é o QI. A inteligência emocional, ela mede o quão bem você consegue expressar e compreender essas emoções e como responder às emoções de quem está à nossa volta. À nossa volta. Eu tenho aqui em casa, para trazer um exemplo para vocês, eu tenho 2 filhos, né, como eu falei, e o mais velho, que é o Arthur. E aqui em casa a gente costuma, quando percebe que algo não está bom com o Arthur, a gente fala assim: filho, fala dos seus sentimentos. E é algo que a gente ignora. A gente tem sentimentos a todo momento, mas a gente guarda para a gente. Por uma série de motivos, a gente constrói, às vezes, barreiras para guardar esses sentimentos. E isso, muitas vezes, nos atrapalha, né? E aqui em casa a gente fala isso, né? Tem esse termo. Fale dos seus sentimentos. Eu vou até, depois, num tópico, falar especificamente sobre isso. E como a inteligência emocional pode ser usada? Ela pode ser usada numa série de cenários no dia a dia. E aqui eu trouxe 3 exemplos, e o primeiro deles é a paternidade, né? Estou trazendo algo da minha vida, do meu dia a dia, e na paternidade, maternidade, isso nos ajuda a decifrar a linguagem do amor, que é um outro tema, né, que já foi muito escrito, para a gente conseguir identificar se é visual, se é por ação, qual é a linguagem do amor dos seus filhos, enteados, etc. É, e isso é importante para a gente conseguir chegar naquela pessoa, né? Chegar naquele filho, ou no relacionamento que a gente quer construir. E aí, como eu disse, né, o Arthur, a gente usa muito essa frase, fale dos seus sentimentos, porque o Arthur, ele é muito centrado. O Arthur, ele é centrado, mas ao mesmo tempo ele guarda, sabe? Quando ele fica com raiva ou insatisfeito, é visível na expressão dele, mas ele não fala. O Rafael, que é o caçula, ele já é totalmente o contrário. Ele é sanguíneo, ele é explosivo e ele fala. Por outro lado, o Rafael, ele expressa amor. Ele fala, ele abraça, ele beija. E o Arthur não. Ele não tem isso como uma prática. Só que ele tem essa necessidade, sabe? E a gente percebe que ele fica chateado porque ele não consegue expressar isso. E aí a gente, né, enquanto pais, a gente conversa com ele e vai mostrando para ele que isso é algo que ele pode fazer e vai trazer esses benefícios para ele, né? Uma outra situação é na amizade, nos relacionamentos amorosos, porque nos ajuda a criar uma escuta ativa e também a manter a calma sob pressão. E quando a gente mantém a calma sob pressão, a gente é menos reativo. E eu sei que todos nós, né, no nosso relacionamento, né, com os nossos pares, em algum momento a gente é pego de surpresa e aquilo ferve o nosso sangue, né? E quando ferve o nosso sangue, é quando a gente às vezes fala o que não deve, quando a gente age de uma maneira que não precisava, né? A gente excede muitas vezes. E a inteligência emocional nos ajuda a perceber isso, né? E a controlar isso. E também no ambiente de trabalho, né? E aqui trazendo para o nosso foco de Avenue Code, né? Porque quem gerencia bem as suas emoções consegue lidar com a resolução de conflitos, ficar atento, sabe? E os estudos mostram, e a gente vai falar sobre isso também, nós temos no nosso cérebro a parte que lida de maneira lógica e a parte que lida de maneira emocional. E no intuitivo, o emocional responde muito mais rápido. Por mais lógico que você seja,
quando você se depara com algo inesperado, é a sua emoção que te controla. E quer ver um exemplo disso? Quando a gente tenta andar pela nossa casa, ah, tudo escuro. E às vezes a gente encosta em alguma coisa que a gente não sabe o que que é, mas ali causou alguma dor. A gente não tem a reação de tirar a mão rápido? Isso é o nosso emocional. E aí eu moro em Vitória, Espírito Santo. A nossa capital, Vitória, é uma ilha, né? Na verdade, é um arquipélago. Há 80 anos atrás, teve muito mais ilhas do que tem hoje, mas ainda tem. E, e na infância, eu andando por uma dessas ilhas, eu pisei num ouriço. Gente, dói tanto o pé, doeu tanto. E isso ficou na minha memória, porque eu estava andando na praia, lá em Porto Seguro, nas minhas férias, ou férias, e eu estava andando assim, na água estava bem rasinha, transparente, e eu pisei em algo que, que me incomodou. E na hora, a minha primeira reação foi sentir a dor do ouriço. Mas eu não tive dor, porque eu não pisei num ouriço. Eu pisei numa pedra só que ela era meio pontiaguda. Essa emoção é que ela responde mais rapidamente do que o nosso lado lógico, tá? Então é por isso, a inteligência emocional, seja no ambiente de trabalho, seja nos relacionamentos, ou com a nossa família, ela é importante porque vai evitar que a gente reaja de uma maneira impensada, ok? E óbvio, né? Nós passamos mais tempo do nosso dia dentro do nosso ambiente de trabalho. Não à toa que a gente usa o termo, né? Avenue Code é uma família. Que é uma família. Eu estou mais tempo com o meu time, com os meus pares, do que com a minha família. Claro que o trabalho remoto acaba, né, balanceando isso mais, porque mesmo trabalhando, né, a gente está próximo aqui, mas não deixa de ser uma verdade. E como a inteligência emocional é importante, nos ajuda dentro do nosso trabalho, né? Bom, aqui trazendo alguns tópicos, né? A inteligência emocional no nosso trabalho nos ajuda a contribuir efetivamente com os nossos pares. Como eu disse, nos ajuda a pensar ao agir e não somente reagir, reduzir os impulsos, né? Gerenciar conflitos, uma melhor comunicação, né, no nosso ambiente com quem quer que seja, os nossos pares, o nosso cliente, a resolução de problemas, a desenvolver e criar esses relacionamentos, né, saudáveis e fortes, a se conectar com as emoções nossas e do outro, a criar empatia e a construir sinergia. E aqui, gente, todos nós somos seres humanos. E eu gosto de parar para pensar em algumas coisas, e todos nós, vocês e eu, a gente ouve e pratica o fugir de ambiente tóxico, não é? Aquela pessoa que é tóxica, aquele ambiente que é tóxico, a gente quer fugir, porque a gente não quer que aquilo nos atinja. E não está errado. Agora, a gente precisa identificar o momento e a maneira certa. Sabe por quê? E aqui a gente está falando de ambiente de trabalho. Porque nem sempre, a todo momento, a gente vai estar num ambiente que é agradável, ou, melhor dizendo, que corresponde às nossas expectativas. E isso nem sempre vai ser o motivo para a gente abandonar, para a gente trocar. E sabe por que eu digo isso? Porque é algo comprovado. Nenhum de nós queremos ser perdedores. Alguém aqui acorda e fala, eu quero ser um perdedor? Ninguém. Ninguém compra uma autobiografia para aprender com um perdedor. Às vezes, a gente até compra quando a pessoa já foi de muito sucesso e aí ela ensina o que não fazer.
Mas, de uma maneira geral, quem é um perdedor na vida, a gente não vai gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro com a autobiografia dela. Ao passo que vencedores nos inspiram, e nós queremos ser vencedores. E dois exemplos claros de vencedores. O primeiro, o Bill Gates. Minto, Steve Jobs. Steve Jobs já foi tema de livros, de filmes, e é um inspirador, né? Porque ele conduziu uma empresa. Mas o Steve Jobs, ele foi à falência e ele foi afastado da própria empresa antes dele levantar a Apple e a Apple se tornar a última empresa de TI a valer mais de 2 trilhões de dólares. Houve, na caminhada de Steve Jobs, momentos que ele não estava num ambiente agradável, os resultados não estavam favoráveis, mas ele foi perseverante e ele conseguiu construir uma história de sucesso. Quer ver um outro exemplo de um líder vitorioso? Jesus. Jesus é um líder vitorioso porque ele foi traído, ele foi perseguido, mas até hoje ele é um dos líderes mais seguidos e admirados. Então, a gente precisa perceber, e aí trazendo de novo para o nosso dia a dia dentro de Avenue Code, você está lidando com, às vezes, uma situação que está tóxica para você? Entenda as suas emoções, entenda as emoções do outro e procure construir uma solução para esse conflito. Procure passar por isso e crescer com isso. Isso é muito importante para a nossa carreira e para a nossa vida, porque às vezes nós podemos também afastar pessoas, aí trazendo para o lado pessoal. E essa pessoa, amanhã, ela pode ser um ajudador e um impulsionador para você, certo? Agora, eu falei um pouco que eu queria a participação de vocês, né? Vocês estão muito quietos e ouvintes, e eu quero aqui trazer esse entendimento sobre ser uma pessoa lógica ou emocional, né? Nós temos um cérebro com 2 hemisférios, né? Cientificamente, né, de uma maneira mais simplista, é assim que os médicos e cientistas tratam, e esses hemisférios, cada um é responsável por coordenar partes diferentes do nosso ser e da nossa personalidade, ok? Mas, observem, ao contrário do que é um mito e muitos falam, não são duas partes independentes do cérebro, elas estão conectadas. Ninguém é só lógico e ninguém é só emocional, ok? Inclusive, como curiosidade, né? Historicamente, um cientista português, ele inventou um procedimento cirúrgico que é chamado de lobotomia. E a lobotomia era justamente desconectar uma parte do cérebro das demais, né? E óbvio que isso hoje já está proibido, né? Foi diagnosticado que trazia muito mais malefício do que benefício, mas era isso, era separar para quê? Porque quando você separa uma parte do cérebro, um hemisfério do cérebro, a pessoa ela perde a capacidade de iniciativa, né? Ela fica mais ou menos boba, igual um Frankenstein. E era isso que a lobotomia fazia. Pois bem, o nosso lado esquerdo do cérebro, que é responsável pela parte racional, que ela está ligada à nossa lógica, a um pensamento lógico, à matemática e a fatos, né? O lado direito já é o nosso lado criativo, né, que lida com a imaginação, com arte, com ritmo. E cá entre nós, gente, esse meu lado eu acho que eu preciso desenvolver mais, porque de ritmo eu não sou muito bom, mas não deixo de ser pensante, né, e emocional, e é importante isso. E você? Como você se enxerga? Você se enxerga racional ou emocional? Lembrando que a nossa
a nossa personalidade nunca é só um ou só outro, mas é óbvio que a gente, né, se percebe, às vezes aquela pessoa que a gente fala, nossa, aquele é sincero demais, nem se importa com o sentimento do outro, né? Ou aquela outra pessoa que antes de falar já vai se justificando, preocupado com a reação do outro, né? E é lógico que sou emocional, justamente. E, e muitas vezes é comum, olha, Thiago já foi mais assertivo, né? E é isso que eu queria falar com vocês, gente. Eu trago aqui um quiz muito resumido. É óbvio que ele não é nem 1% do que as pesquisas que a gente consegue encontrar na internet, né, para identificar qual é o nosso lado predominante. É, mas é mais uma brincadeira mesmo para vocês pensarem a respeito e se identificarem com isso. E, e existe também a pessoa que é muito equilibrada, né? É o que eu chamo do emocional racional. É o que o Tiago um pouco colocou aqui, né? Tá quase 50-50. Isso é muito bom, né? Porque você consegue navegar e aplicar em situações, né? O que também, de novo, tira a gente do perigo de ser reativo, né? E aí, como eu consigo saber, né? Às vezes você pode se falar assim, eu não consigo me identificar, eu não sou tão emocional assim, mas eu também não sou tão racional. E aí você pode ser esse emocional racional. E aqui eu trago 4 perguntinhas, sabe? E agora vamos refletir sobre cada uma dessas perguntas, né? A primeira pergunta, você não deixa os sentimentos é, afetarem a sua lógica, mas, ao mesmo tempo, você não quer ferir os sentimentos do outro, né? Você não joga na cara que aquilo é irracional, porque você não quer ferir os sentimentos dos outros. Porque se você é lógico e você consegue enxergar numa conversa o lado racional daquilo, mas você está preocupado com o sentimento do outro, você pode ser esse emocional racional. Segundo, quando você está ali numa conversa ou, né, numa discussão com a pessoa, você segue mais uma dinâmica emocional do que uma verbal, você vai procurar tratar sobre os sentimentos daquela pessoa que você está conversando, ou você só vai jogar o que você sabe que está certo, né? Isso é uma característica de quem tem um lado racional, mas também tem um emocional forte. Terceiro, se você ali percebeu que você está ferindo os sentimentos de outra pessoa e explicando os seus motivos, mas ao final você vai fazer de tudo para estar bem com aquela pessoa, né? Né, Hannah? Se você, no final, você está preocupado com o outro, você tem o seu lado emocional, né? E o quarto, e aqui trazendo para uma liderança, né? Se você lidera informalmente ou formalmente, você lidera racionalmente, com a sua cabeça, mas também com o coração, e às vezes mais com o coração, né? Você também é um emocional racional. Nunca você vai ser tanto um que vai sobrepor o outro. E no final, quando a sua escolha é o emocional, você tem esse equilíbrio e esse balanço. Ok, gente? Espero que tenha ajudado. De novo, é apenas uma brincadeira. Vão na internet que vocês vão achar um quiz com 100 perguntas. Você precisa reservar aí 40 minutos, né, que ele vai te ajudar a identificar isso. Ok? Estou controlando o tempo aqui. E aqui é importante, né? Como a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. Aqui eu quero trazer algumas dicas, e eu trago 9 dicas para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, para a gente poder trabalhar
e melhorar o nosso ambiente de trabalho com a nossa inteligência emocional. E o primeiro, desenvolva a sua autoconsciência. Pare para se perceber. O que te deixa feliz, o que te deixa triste, né? A Lelê deu um treinamento um tempo atrás que ela trouxe umas técnicas de respiração, de meditação, e a gente pode estar ali no momento mais contrário à nossa vontade, o nosso coração está acelerado, quando a gente fecha o olho, respira, a gente percebe que a gente começa a se regular. E essa autoconsciência é importante. Uma segunda dica para desenvolver a inteligência emocional: praticar a atenção plena. A atenção plena, gente, ela é tão difícil, a gente pode negar isso falando, não, eu sempre tenho atenção. Mas a gente tem mesmo, porque muitas vezes a gente está vendo televisão no celular, a gente está numa reunião respondendo um e-mail. Ó, peguei aí muita gente. Isso não é atenção plena. E a atenção plena, ela é importante. Principalmente quando a gente fala de pessoas. Porque se você não tem atenção plena nas pessoas, você não consegue trabalhar as suas emoções e identificar a emoção do outro. Um terceiro item, aprimorar a sua empatia. A gente não tem a verdade do mundo, sabe? E entender, por mais que aquela pessoa, às vezes ela pode ser tóxica, mas quando a gente tem uma autoconsciência, a gente consegue perceber que às vezes, até naquela pessoa que é tóxica, ela pode trazer algo que vai contribuir para mim. Daquilo tudo, daquilo que foi falado e que eu estou ali, talvez, ignorando, eu posso melhorar com aquilo. E, por outro lado, a empatia me faz entender quem é o outro e eu vou conseguir ajudar o outro. Às vezes é tocar em áreas que o outro está precisando, quem é buddy, né, aqui, manager, a identificar o que a pessoa quer na carreira e ajudar, né, aconselhar. A Hannah e o Arthur fazem muito isso, aconselhar qual é o direcionamento do que você quer, né? Isso é empatia. O quarto é usar a escuta ativa, né, para que a pessoa crie a segurança em você e você cria segurança na pessoa. Quinto é praticar uma adaptabilidade, né? É aquilo que eu comentei. Nem todo momento e nem toda situação a gente vai estar conforme as nossas expectativas. É o cenário ideal. O cenário ideal pode não se apresentar diante de nós, mas vamos aproveitar aquele cenário para a gente construir a nossa inteligência emocional, para a gente sair daquele momento ou daquela situação melhores do que estávamos. Sexto, construir habilidades sociais. Isso é tão importante, né? A gente não vive sozinho no mundo. O sétimo é o feedback construtivo. O feedback, ele é sempre importante, gente, sempre importante. E a gente precisa aprender como construir feedbacks. O oitavo é aprender sobre a resolução de conflitos. E o nono é, na dúvida, reflita. Não reaja. Lembra o que eu falei? A gente tende a reagir pelas nossas emoções. E a reação, ela é impensada. Ela pode criar uma situação que a gente vai se arrepender depois. E, especificamente, o item, a sugestão 7, 8 e 9 é algo que na Avenue Code a gente fala tanto. A gente fala tanto do feedback. Dê feedback, peça feedback. Por quê? Quando a gente não trabalha no feedback, e aqui o nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós atuamos com um cliente que a gente não tem um par nosso, né, da Avenue Code com a gente está tratando direto com o cliente, e às vezes esse cliente ele está numa outra cultura e com uma outra pegada, um outro tipo de relacionamento. A gente pode, sim, chegar no nosso dia a dia, fazer o nosso trabalho, entregar, interagir no essencial. Mas, sem o feedback, a gente não percebe como tem sido a percepção do outro. Não trabalhar a sua inteligência emocional faz com que você possa passar ali 6 meses, 1 ano ou até mais, sem entender qual tem sido
a visão e resposta do outro. No caso, eu estou citando aqui o cliente como um exemplo. E é por isso que, às vezes, algum de vocês já pode ter passado por isso. Você está ali meses ou um ano num projeto e, de repente, vem um cliente negativo que pede a nossa desalocação. E a primeira coisa que a gente se pergunta, mas por que isso aconteceu? Né? Porque não houve feedback. E a gente precisa construir feedbacks. A gente precisa construir feedbacks nos nossos relacionamentos pessoais e na nossa vida profissional. É claro que, né, a gente também vai saber como fazer isso. Eu não vou chegar dentro de casa e falar com meu pai, pai, agora me dê um feedback. Óbvio que não, né? Mas a gente vai conversar para extrair esse feedback. E aqui, isso mesmo, Hannah, feedbacks criam relacionamentos saudáveis, com certeza. E aqui, eu pegando um pouco, né, indo mais a fundo sobre o nosso ambiente de trabalho. E aqui eu sei que tem líderes, que tem pares que lideram também, né, informalmente. Se você pode não ser um líder formal, mas as pessoas te procuram porque você já se tornou uma referência. Você é um influenciador, você é um líder, né? E para vocês eu falo como melhorar essa inteligência emocional no seu time, ou com o time, né? Primeiro, controlar o seu temperamento. Preste atenção às suas emoções. Algo que a gente falou aqui, né? Nesses 40 minutos. Ajude o time a separar as emoções de personalidades. Encoraje o time a fazer isso. Gente, um parênteses. Nós temos aqui uma ferramenta que eu acho fantástica, que estava no Culture Rocks, e agora a gente tem no Engage, que é o Mood Meter. O quão é importante a gente ir lá e marcar o quanto a gente está se sentindo. Porque o Fernando pode estar triste hoje, mas o Fernando não é triste. E quando eu marco, eu parei para refletir. Qual é o meu sentimento? Sabe? Eu consigo me perceber. E ajuda o outro, no caso aqui, o meu manager, a identificar. Olha, o Fernando hoje está triste. Deixa eu ir lá falar com ele. Deixa eu ver se é algo pessoal, profissional, como eu posso ajudar, né? Então, isso é muito importante. Outra dica, garanta que o time se sinta valorizado. Você gosta de se sentir valorizado, valorize também. Faça do feedback uma rotina, que a gente acabou de falar. Garanta a disponibilidade de treinamentos assertivos para todos do time, né? Isso, ainda bem, a Avenue Code tem de sobra, né? São várias ferramentas. E a gente precisa disponibilizar isso, porque aí eu, como pessoa, entendendo os gaps que eu tenho, eu vou poder acessar essas ferramentas. E encoraja a gestão do estresse. É muito importante isso, gente. Alguns de nós, ou melhor, todos nós, né, temos paixão pelo que fazemos, pelo nosso trabalho. Mas a gente tem que fazer a gestão disso, para que isso não se torne um estresse na nossa vida, seja com carga de trabalho, seja em relação a prazos, né? Encoraje e ajude ao time fazer essa gestão do estresse, ok? Estamos aqui caminhando para a parte final, né, da nossa inteligência emocional. Eu quero reservar no final um tempo para perguntas, mas eu também vou querer que vocês possam trazer pelo menos um depoimento aqui, né, do quanto essa inteligência emocional tem ajudado ou ajudou vocês, tá bom? Mas antes disso, né, eu quero falar nessa penúltima e quarta parte aqui sobre os modelos de inteligência emocional. Aqui, de novo, eu trago o Daniel Goleman, né? Aqui são dois modelos de inteligência emocional, e o primeiro deles foi desenvolvido pelo Daniel Goleman, que inclui 5 atributos da inteligência emocional. E outro que eu vou falar são dos pesquisadores John Mayer e Peter Salovey, que descreve 4 características da inteligência emocional, ok?
Então, de tudo aqui que a gente está falando, esse resumo, né, nos ajuda a sair dessa sessão e pensar e trabalhar na nossa inteligência emocional. E, óbvio, também, recomendo o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que fala muito mais a fundo de todos esses tópicos que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Bom, os atributos que Daniel Goleman traz no seu modelo de inteligência emocional, né, está ligado com autoconsciência, o que nós já falamos, né, uma, uma, é, um autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais, ok? Nós já falamos um pouco sobre tudo isso, né? E aqui, talvez, o que é uma palavra nova, que é a motivação. Sem motivação, a gente não faz nada diferente, né? A gente não dá aquele 10% a mais da nossa entrega, a gente não investe aquele tempo a mais com aquela pessoa. Sem a motivação, nada acontece. Então, a motivação é importante para o nosso dia a dia, para a gente sair da nossa zona de conforto, e aí cabe a um outro tema, talvez, né, até para uma próxima Career Week, porque zona de conforto não é ruim, né, ela precisa ser percebida e trabalhada, mas é a motivação que nos impulsiona para frente. Okay? E de Meyer e Solovey sobre as 4 características no modelo de inteligência emocional, que, de novo, são as nossas emoções. É perceber as nossas emoções, entender as nossas emoções, usar as nossas emoções e gerenciar as nossas emoções. Gente, vocês percebem que emoção, e eu falei isso no início, ela é algo que a gente sabe que existe, sabe que nós temos, sabe que controlam o nosso dia a dia e quem nós somos, mas a gente não dá a devida atenção. Inteligência emocional é isso. Dê atenção às suas emoções. De uma maneira racional, identifique e trabalhe as suas emoções. Isso vai te ajudar na sua vida toda e vai te levar a ser uma pessoa de ainda mais sucesso do que você já é. Trago aqui uma outra frase, abri falando de uma frase de Daniel Goleman, e agora eu trago uma frase do rei de Israel, Salomão, que está em Provérbios 25, 28, e diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se você não sabe se dominar, você está totalmente indefeso, porque qualquer ataque vai te atingir e pode te afetar. Certo? Bom, eu corri porque eu acho importante essa parte e eu gostaria da participação de vocês. Perguntas, primeiro. Alguém quer trazer alguma pergunta? Já temos uma mãozinha. Bom, ela tinha sido levantada, acho que foi por engano. Vamos lá, então. Pessoal, perguntas, comentários. Ó, Edu, diga aí, Edu. Olá, Fernando. Olá, pessoal. Uma pergunta. Se você identifica que tem algum sentimento que vem à tona e você sabe que ele não é benéfico para você, como que você tem alguma técnica, alguma tática para fazer que ele reduza e não te atrapalhe tanto naquele momento que você precisa se sobressair, fazer alguma coisa de destaque, assim, você precisa performar legal. Então, eu queria saber se tem alguma dica. Eduardo, tem vários, tá? Principalmente relacionado a isso. E aqui, trazendo muito para a nossa realidade, né? Se você tem segundos ou um minuto ali de possibilidade, respire. Não responda, não haja. Entenda aquilo que a gente falou, né? É autoconsciência. Entenda o que gerou aquilo, aquela insatisfação, aquele estresse, aquela situação, né? Tente raciocinar para dar uma resposta.
Mas lembre-se, Eduardo, é o que a gente falou aqui. A gente vai construindo a nossa inteligência emocional ao longo da nossa vida, sabe? Não é algo que vem pronto. E a gente só vai construir na prática. É igual andar de bicicleta. Eu nunca vi ninguém que só leu o livro, né? Ou foi, hoje é o YouTube. Foi no YouTube, como é que anda de bicicleta? Já pegou a bicicleta e saiu andando. Você precisa cair, e para cair você tem que andar, é a prática. Então, primeiro, não se sinta culpado, porque nesse aprendizado você pode falhar, você pode, às vezes, conduzir algo de uma maneira que não é ideal, mas também, percebendo que não foi ideal, volte e se justifique no sentido de entenda o outro lado, sabe? Vá também explique, olha, eu agi de uma maneira ou eu falei de uma certa maneira, eu poderia ter feito diferente. Ok? Legal, obrigado. Gabriela. A filhinha, Gabriela. Oi, gente, bom dia. Bem nessa linha do que você estava falando, Fernando, eu estava pensando que tem mais ou menos assim 4 passos, né? Primeiro a gente tem que se auto-reconhecer nossos defeitos, nossos pontos de melhoria, ou enfim. Depois passar a testar, que é como você falou, depois ter transparência com a pessoa, porque a gente tem que sempre dar um constante ficar ali se cuidando, né? Assim, então, eu sei que eu erro muito, então eu acabo falando para a pessoa ter um pouco de compreensão, e eu estou aberta sempre a feedback, né, sobre a forma como eu me comuniquei. Eu busco também entender o que a pessoa entendeu do que eu falei, é um pouco de comunicação não violenta ali também, né, buscar repetir o que a pessoa falou, e também no final ter um pouco de autocompaixão, porque a gente acaba se cobrando tanto, mas eu penso que esse autorreconhecimento também já é uma conquista, o estar disposto a testar já é uma outra conquista, e a gente vai subindo a degrauzinhos, né? E sobre a autocompaixão é uma coisa assim que eu até busco aprender sobre isso. Tem algumas pessoas cientistas, né, sociais, como o Christian Neff, por exemplo, que tem até livros que falam sobre a gente desenvolver, porque com a autocompaixão a gente consegue ter mais automotivação, né, para testar essas coisas assim. Só queria compartilhar um pouquinho. Obrigada também. Nossa, fantástico, Gabi. E é verdade, né? Se a gente não trabalha o autoconhecimento, ali é o início de tudo. Porque senão você vai ser pega ou pego nas reações, né? E as reações é que às vezes nos fazem falhar, vamos dizer assim, né? Ao contrário de uma análise racional. Ana? Não, Gustavo, desculpa. O Gustavo está na frente. Desculpa, Ana. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, Fernando, parabéns pela apresentação, foi muito boa, muito útil. Eu queria trazer um ponto que um colega atrás aí trouxe, e eu esqueci o nome, que na verdade eu nem prestei atenção no nome, perdão, sobre emoções negativas e como lidar com elas, no caso. Eu aprendi com o tempo, nessas reflexões da vida, que não existe emoção negativa, existe emoção. E a forma que a gente lida com essas emoções, que é o que deve ser trabalhado. Por exemplo, raiva é uma emoção negativa? Muita gente vai falar que sim. Mas e se você vê uma injustiça acontecendo na sua frente? Você não vai ficar com raiva? Então, raiva é só uma emoção. Como você lida com ela, que deve ser trabalhado. E é importante entender, por exemplo, o medo, que é uma emoção. Por que você está com medo? Geralmente é indicativo de alguma coisa. Inclusive, historicamente falando, e eu acho que vai até questão de evolução, o ser humano que vivia, que caçava lá na época na época antiga, lá, o caçador, aquele que não tinha medo, muitas vezes morria, porque era pego de surpresa por um animal mais feroz, e ele acabava falecendo. E aquele que era medroso, que ia se esconder, que fugia, sobrevivia, reproduzia, e ia passando seus genes para frente. Então, virou... o medo foi uma emoção importante para o desenvolvimento da humanidade. Então, de novo, falar, medo é uma emoção negativa? Não, é só uma emoção. Aí, como que a gente lida com o medo
que deve ser o nosso ponto focal. Se o medo está impossibilitando da gente avançar em algumas coisas que eram para a gente avançar, aí esse medo tem que ser tratado, tem que ser entendido, compreendido, e ver de onde que surgiu esse medo. Eu queria só trazer essa colaboração aí e, de novo, agradecer e parabenizar pela apresentação. Gustavo, muito bom você ter trago isso, sabe? E rapidamente aqui para dar a palavra para a Ana. Eu gosto de um conceito que a gente não percebe, que é o tentar. Se você jogar algo e falar, Fernando, tenta pegar. Eu não tento pegar. Ou eu pego ou eu não pego. Se eu falar, Gustavo, tenta ficar rico. No final, ou você vai ficar ou você não vai ficar. Só que as pessoas tendem a ver o fracasso ou o insucesso como algo ruim. Aí é o que você falou, a raiva, né? A raiva ela não é boa nem ruim, ela é uma emoção, como o amor, né? E ela faz parte da construção. A gente precisa falhar para a gente chegar no sucesso, muitas vezes. A gente precisa passar por um processo de ação, mesmo que aquele processo, às vezes, a ação não dê certo no primeiro momento. Então, eu gosto de refletir sobre o tentar, e é o que você falou, né? O tentar não existe. Eu vou fazer, ponto. Pode dar certo, pode não dar, mas aí eu vou tentar, eu vou fazer de novo até dar certo, né? Mas é muito bacana, Gustavo. Muito Legal. bom. Ana? Oi. Eu queria falar de um ponto que você falou durante a apresentação, que é pessoas tóxicas têm alguma coisa a agregar, mesmo que tóxicas. Uma coisa que a psicóloga me falou esses dias, a minha psicóloga, falou bem assim, Ana, você vê como se só as pessoas fossem tóxicas. Você não vê o seu lado tóxico. E você não trabalha o seu lado tóxico, porque para você é muito mais fácil enxergar as pessoas errando do que um erro seu ou uma atitude sua que pode ser tóxica, sabe? Isso ela alugou um triplex na minha cabeça com essa informação e eu fico pensando nisso constantemente, o quanto que a gente é mais fácil ver o que as pessoas erram do que os nossos próprios erros. Por mais que eu seja uma pessoa que me cobre muito, que veja mais pontos negativos meus do que positivos, eu nunca me vi como uma pessoa tóxica e nunca procurei melhorar esses pontos. Ana, fantástico isso que você colocou, sabe? Rapidinho também, antes de abrir para o Luiz, eu lembro de duas situações, né? Para quem gosta de Fórmula 1, mesmo quem não gosta, né? No nosso país é muito conhecido o Ayrton Senna, né? E Ayrton Senna teve o seu arqui-inimigo na Fórmula 1, que era o Alain Prost. E aí, obviamente, né, nós brasileiros, né, adoramos Ayrton Senna, Alain Prost nunca prestou para a gente também. E eu vi uma vez o depoimento de Alain Prost sobre o Senna, que para o Prost, o Senna não prestava. E o Senna fez muitas coisas e atitudes que foram intencionais para prejudicar o Prost naquela disputa, sabe? E aí é o que você falou, a visão do outro, né? A gente tende a achar que não, eu não sou tóxico, é só o outro, né? Agora, algo também que eu li uma vez, e é claro que não justifica, mas olha o quanto é interessante. Abusadores 100% tiveram em sua história, em sua infância, abusadores na vida deles, sabe? É uma reação do que fizeram com eles. Então, é muito importante isso, e é por isso que a gente constrói a empatia, é isso que você falou, construir empatia é isso, Ana. Fantástico. 3 minutos faltando, Luiz. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, era só uma questão de eu voltar um pouco na questão da motivação, porque se eu me recordo que você falou que sem motivação a gente não faz nada, né? Mas nem sempre a gente acorda motivado a fazer as coisas, né? Porque às vezes o que você vai fazer é chato, às vezes é complicado. Então,
estudando um pouco sobre o assunto, eu já vi que, por exemplo, a disciplina, ela fica acima da motivação. É como se a motivação fosse um extra, entende? Mas a disciplina te faz fazer as coisas, mesmo que você não queira. E a motivação é o que te acelera um pouco mais, entende? Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso. Ô, Luiz, aqui a gente vai precisar de mais de 1 hora para falar sobre isso. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque mesmo quando eu falo assim, eu não tenho, por exemplo, a motivação de ir para academia, acordar e ir para academia, mas aí eu crio a disciplina de ir para academia. Mas para eu criar uma disciplina, eu não tive uma motivação ao perceber que eu preciso da academia, por exemplo. Aqui eu não vou falar se é isso ou não é, porque, de novo, é a discussão do que vem antes, o ovo ou a galinha, né? A disciplina, ela sim faz parte, né? E ela traz toda a diferença. Estava aqui conversando com o Luiz, né, que está aqui na call. O Luiz é uma pessoa altamente disciplinada, tem lá a sua garrafinha com a sua medição, 3 litros de água todo dia, é uma pessoa disciplinada, né? Mas algo motivou o Luiz a ter essa disciplina, certo? Fico aqui, devolvo a pergunta, Luiz, mas fantástico a colocação.